Olá, pessoal. O meu nome é Gilson. Se você é novo aqui no nosso canal, seja muito bem-vindo. Se você já nos conhece também, seja bem-vindo mais uma vez. Que Deus te abençoe. O assunto que nós vamos falar hoje é uma frase que eu já ouvi algumas vezes. É provável que você também já tenha ouvido. Aquela frase assim: para tudo tem jeito, só não tem jeito para a morte. Será que isso é verdade? Nós vamos ver na Bíblia. Mas antes eu quero agradecer a você que se inscreveu no nosso canal. E você que ainda não se inscreveu, se inscreva. Por favor, você estará nos ajudando. Compartilhe com seus amigos. Deixe o seu like. Nós agradecemos muito. Essa frase, para tudo tem jeito, só não tem jeito para a morte, não é verdadeira. Porque a Bíblia mostra para nós que tem jeito para a morte, sim. Na verdade, aqueles que creem, para aqueles que creem, tem jeito. Primeiro nós precisamos entender como surgiu a morte. A morte, ela entrou no mundo lá no princípio, quando Adão e Eva desobedeceram a Deus e pecaram. Aí, através do pecado, a morte entrou no mundo. E por causa dos nossos pecados, todos nós estamos sujeitos à morte. Isso está escrito. Que o salário do pecado é a morte. Está escrito lá em Romanos, capítulo 6, versículo 23. Vamos ler. Se você tem uma Bíblia aí, você pode conferir. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 6, versículo 23. Está escrito assim, ó: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Ou seja, isso mostra então que o pecado tem um preço. O preço do pecado é a morte. Então, por isso que a morte está aí no mundo e ninguém consegue escapar dela. Por quê? Porque Deus é vida. Deus não tem prazer na morte, Deus tem prazer na vida. Então a morte, na verdade, a morte é um anjo caído, um demônio, que tem prazer em matar. Mas, de acordo com a Bíblia, a morte vai ser destruída. Também isso está escrito na Bíblia. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 26, está escrito assim, ó: ora, o último inimigo a ser vencido ou aniquilado é a morte. Então, a morte é o inimigo de Deus, inimigo do ser humano. E esse inimigo vai ser destruído no final. Está escrito lá em Apocalipse, capítulo 20, versículo 14, onde fala do juízo final. Quando Jesus se assentar no trono, para realizar ali o juízo final, a morte será também destruída. O juízo de Deus virá também sobre a morte. Está escrito lá no capítulo 20 de Apocalipse, no versículo 14, diz assim, ó: e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. A morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Ou seja,
aqui será a destruição final da morte. O Senhor Jesus estará sentado no grande trono branco. E ali, então, ele vai lançar a morte, o inferno, o lago de fogo. E então será a destruição final. Será o triunfo final de Cristo sobre a morte. Por quê? Porque a morte, ela está no mundo, mas como eu disse, Deus não tem prazer na morte. Então, qual o jeito que tem para a morte? Deus enviou o seu Filho. Está escrito, isso está escrito na Bíblia Sagrada, lá no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Observou? Deus enviou o seu Filho ao mundo por amor. Deus viu que o ser humano, Deus viu que eu e você estávamos condenados à morte. Porque nós lemos lá em Romanos que o salário do pecado é a morte. E como todos nós pecamos, então a justiça de Deus, ela exige a morte do pecador. Foi por isso que o Senhor Jesus morreu lá na cruz do Calvário. Por quê? Porque o preço estava sendo cobrado. Qual é o preço? A morte. Então Jesus morreu ali por causa do meu, do seu, dos nossos pecados. Mas o Senhor Jesus morreu, ou seja, parece que a morte venceu. Mas você que conhece a Bíblia, você sabe que no terceiro dia Jesus ressuscitou. Ou seja, Jesus derrotou a morte e reviveu. Então esse é o jeito que Deus deu para a morte. Você está entendendo? O jeito é que a Bíblia diz, Jesus disse, no Evangelho de João, capítulo 11, versículo 25 e 26, capítulo 11 do Evangelho de João, versículo 25 e 26, olha aqui o que Jesus disse. Ele diz assim, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu isto? Então, Jesus aqui está dizendo o seguinte: eu morri, mas ressuscitei. Estou vivo. Agora, você que crê em mim, você pode até morrer fisicamente. Mas se você crê em mim, eu o ressuscitarei no último dia. Então, você receberá a vida eterna. Uma vida de paz. Uma vida de descanso. Uma vida
ao lado de Deus. Esse é o jeito que Deus deu para a morte. A vida não termina quando a pessoa morre e é sepultada. Não. Para quem crê, a morte é só uma fase. A nova vida continua. Porque Ele ressuscitará para viver a vida eterna. Então, querido, querida, fique em paz. Não tenha medo da morte. Entregue a sua vida a Cristo. Porque, como nós lemos aqui, a Bíblia diz que quem crê em Cristo será salvo. Mas quem não crê será condenado. Então, Deus deu um jeito. Existe um jeito. Aceite a Jesus como seu Salvador. Entregue a sua vida a Ele. E tenha certeza. Você receberá a vida eterna que Deus tem para nos dar. Fique em paz. Se alegre. Porque Deus enviou Jesus por amor. Foi porque Ele nos ama, Ele te ama, Ele me ama. Deus ama o ser humano. Então sinta-se amado por Deus. Porque foi por você, por mim, por todos nós, que Ele enviou Jesus. E Jesus morreu ali na cruz. Morreu, mas ressuscitou. E um dia nós vamos ressuscitar também. Que Deus te abençoe com essa palavra. Feche seus olhos nesse momento. Fale com Deus. Querido Deus, muito obrigado por Jesus ter ali na cruz do Calvário entregado a sua vida, pagado o preço dos nossos pecados. Ali na cruz o Senhor provou que me ama, que ama todos nós. Muito obrigado, meu Deus. Amém. Tchau, pessoal. Deus te abençoe.